Ampliei. Opa. Ó, a sequência das imagens. Confere para mim se está na sequência correta. Certo. É isso mesmo. Isso aqui, né? Ó. Isso. Beleza. Então, vamos lá que eu vou apresentar. Não, pode ser que as que eu mandei por último nós vamos usar antes das obras renascentistas. Tá, então Certo? calma aí. Então, pera aí que eu já faço essa alteração já. Aqui, né? Depois dessa, né? Isso. Beleza. Então, Já estamos recebendo os spoilers. Eu quero ser assim Sorry. também. Beleza, pode falar, professor. Eu vou te auxiliando aqui nos slides, tá bom? Valeu, obrigado. De nada. Só o senhor pedir para eu Então, passar o slide que eu passo. beleza. Falar do feudalismo, nós temos duas leituras. Primeiro, período o feudalismo, né? E também conhecido como Idade Média, ou período medieval. Por que isso? Porque é um período que fica entre a história antiga, né? E a história moderna. Certo? Estão me ouvindo? Não. Galerinha? Tá travando. Oi, eu tô ouvindo. Tá travando um pouco. Então, tá travando. Se eu puder falar um pouquinho mais alto perto do microfone, eu acho que fica melhor o som. Certo. Então vamos lá. E agora, melhorou? Sim. 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 Melhorou. Sim. Beleza. Gente, o feudalismo. O feudalismo ele tem duas características bem básicas. Uma, o fim do Império Romano. Certo? Né? E outro, o processo de ruralização. Ou seja, neste período da história, as cidades deixaram de existir e as pessoas foram para o campo. Certo? Né? Certo. Aí temos o primeiro slide, como a sociedade feudal ela era basicamente dividida. Estão vendo? Sim. Sim. O rei, duques, condes, né? Alto prelado, aí temos cavaleiros, senhores, bispos, abades. Só que nessa pirâmide, em algumas situações, a igreja estava superior ao rei. Olha que coisa. No período, na Idade Média, quem detinha todo o poder era a igreja. Né? Porque a igreja era de influência espiritual, mas também o controle no plano material. Tudo que era feito tinha que ter a mão da igreja. Tem uma frase que foi criada por alguns pensadores para explicar o poder da igreja, que falava o seguinte: o belo era feio e o feio era belo. As pessoas deixaram de apreciar a arte para apreciar as coisas espirituais. Henrique, por gentileza, passa aquelas imagens religiosas, por favor. Pera, Edson, só para ver se eu entendi. Na pirâmide do feudalismo, o clero estava acima do rei? Sim, é porque basicamente nesse tempo a igreja meio que pegava a maior parte. Não consegui te ouvir, chegou aqui cortado. Quer que repete a pergunta? Nós temos que pensar na seguinte ideia: a igreja sempre atrelado ao poder. Hoje não mudou muita coisa. A história atual
e morreu. Professor, a gente não tá te vendo, não. Se você estiver falando. É, não tava pra ouvir nada. Pensei que era só Professor, o meu. Alguém tá conseguindo ouvir ele? Não. calma aí que deu. Vamos lá. Mudo. Deve ter caído. Isso. Vamos ver, professor, tá ouvindo? Estou. Poderia. Agora sim, agora foi. Caiu um pouco. Acho que caiu o sinal. Agora a gente está te ouvindo. Sinal aqui Yeah. no vamos àquele conceito. Olha. A igreja, quando acabou o Império Romano, a única instituição que ficou de pé foi a igreja. Então, a igreja sempre ficou atrelada ao poder. Né? Então, por isso que ela chegou a ter o poder espiritual e o poder material ao mesmo tempo. Me ouviram? Sim. 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 Certo? Ô, Henrique, põe aquelas obras de arte medievais, por favor. Essa daqui? Isso. Ó, olha como era ilustrado um religioso, um rei. Olha o poder da obra. Né? Aquela coisa do sagrado. Outra imagem. Qual que é? Essa daqui? Essa. Olha a representação, meus queridos, do mal. As pessoas com medo. Observem bem essa imagem. Você não pode questionar Deus porque olha o que te espera. Você não pode questionar um senhor feudal. Né? Essa era a estrutura. Professor, Foi. então meio que essa imagem retratava, se você desobedecer a Deus, isso, você vai parar aí, no inferno. Isso. Era bem isso. Bem a teoria do medo. Que, olha, na Roma Antiga, nós tínhamos os plebeus, os escravos. Certo? Lembram disso? Sim. Sim. No período os plebeus e os escravos, eles acabam se tornando servos. Servos dos senhores feudais. Eles estavam presos à terra. Né? Então, tudo era feito para que o servo, né, não desobedecesse um senhor feudal, não quebrasse essa hierarquia social, essa pirâmide. E o servo sempre embaixo da pirâmide social. Até aí tudo bem? Sim. Sim. Vamos lá. No feudalismo, nós temos uma característica, né, se vocês puderem anotar aí, né? Os cerâmicos. O quê? Alguém entendeu o que ele falou? Falhou Ninguém. um pouco. Vamos esperar. Me ouviram? Opa, não, professor, falou bem na hora que o senhor pediu para anotar. Eu vou repetir novamente. Suceranos e vassalos. Beleza, para anotar suceranos e vassalos. Alright. Olha, história em inglês. Estamos evoluindo, meu filho. Essa ligação entre suceranos e vassalos era uma coisa bem maluca, né? Porque um sucerano ele podia ser vassalo de outro. O que quer dizer isso? Por exemplo, um sucerano era um nobre ou até igreja, que ela tinha bastante terra, né? E ela doava as terras para o vassalo, né? E aí esse vassalo ficava com dívida de honra com o sucerano. E a honra no período medieval valia muito. Valia tudo.
Então, eles tinham o vassalo, quando ele ganhava uma terra, ou tem relato, né, que tinha vassalo que ganhava uma estrada. Ele tinha o direito de cobrar impostos sobre aquela estrada. Tinha vassalos que ganhavam de um sucerano uma ponte. Ele tinha direito de cobrar impostos sobre aquela ponte. Só que aí ele pegava com uma dívida de honra com o sucerano. E essa dívida de honra geralmente eram cobradas em períodos de guerra. Então ele tinha que defender o sucerano. E quando o sucerano morria, né, o vassalo ele ficava com a dívida de honra com o herdeiro. Então era uma forma da igreja, dos reis, né, e outros nobres terem a proteção dos cavaleiros. Entenderam? Sim. Sim. E a maioria dos suceranos eram os clérigos, era a igreja. Porque nesse período o que tinha valor era a terra. E quem tinha mais terra no período medieval na Europa era a igreja. Olha novamente o poder da igreja. Certo? Certo. O Henrique, passa outras imagens da arte medieval, por favor. Ok. Certo? Certo, olha. Essa imagem representa o rei, o sucerano, e ao redor dele os vassalos. Outra imagem, por favor. Agora, vamos analisar essa imagem de um ângulo diferente. Vamos analisar a arte medieval. Tá? Podem perceber que a imagem ela não tem fundo, não tem dimensão. Tá? É como se fosse uma arte rústica, como se fosse uma pintura chapada na parede. Perceberam? Sim. Uhum. Uhum. Isso que é o renascentistas chamavam da Era das Trevas, porque não tinham conhecimento. Mas para fazer uma arte dessa, eles tinham um certo conhecimento. Tem obras mais chocantes ainda medievais. Essa até que é bonita, mas tem obras que mostram dor. Porque era para elevar você a Deus. Não você ver o poder do ser humano. Mas uma obra Henrique. Agora são as renascentistas. Isso. Vamos chegar nessa coisa maravilhosa. A igreja, para manter a sua influência sobre a sociedade, ela instituiu nesse período, meus queridos, a Santa Inquisição, ou também conhecido como Tribunal da Inquisição do Santo Ofício. Era para proteger a fé cristã, né, de todos que supostamente para a igreja eram hereges. E olha só, heresia, em primeiro momento, era para perseguir pessoas dentro da própria religião que tinham um pensamento diferente, que não via a Igreja Católica como o centro de tudo. Foram perseguidos. Então, a Santa Inquisição, no início, ela condenou bastante judeus, por ter uma religião diferente, árabes, né, e os próprios cristãos. Né? Só que aí temos também, né, em segundo momento, começou a perseguir as mulheres. E pelo simples fato de, tentem imaginar o seguinte, uma camponesa, né, tinha acesso à medicina, porque muitos nobres também não tinham. Então, quando o filho passava mal, o que ela fazia? Ela simplesmente ia atrás de casa e fazia um chá, colhia uma erva. Né? E a igreja condenava esse ato. Faz algum sentido? Aparentemente não, né? Mas olha o pensamento.
no período medieval, se você consegue sobreviver com as próprias forças, se você não precisa correr atrás de uma igreja, você se torna um risco. Então, foi nesse período que criou-se a ideia da bruxa. E olha só, até hoje as pessoas têm medo da bruxa, mas não têm medo de quem queimou as bruxas. Me ouviram? Sim. 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 Então, essa obra ilustra o quê? A Inquisição. Né? Tem um site, né, que vocês, se quiserem, vocês podem pesquisar. Eu não coloquei algumas imagens aqui, porque né, sabadão eu não queria acabar com o final de semana de vocês. Mas tem umas 20 ou 30 imagens que mostram bem a tortura, né, que era feita pela Santa Inquisição. Né? E tinha uma ideia, né, super original. Né? Dificilmente a pessoa era absolvida, ou absolvida sem punição. Né? Ela era torturada até confessar. E quem é que sob tortura não confessa? Confessa. Tinha uma estratégia da igreja, por exemplo, se a mulher era condenada à bruxaria, como saber se ela era bruxa ou não? Era feito um ato super simples. Levava a mulher até a ponta de um rio, até a borda de um rio, amarrava uma corda no pescoço dela, na outra ponta uma pedra, e jogava a mulher no rio. Se ela Goiás, sobreviver, ela era inocente. Se ela afundasse, ela era culpada. Né? Aí vocês podem perguntar, então todos eram culpados? Claro que eram, porque a Santa Igreja, a Santa Inquisição, ia assumir que estava punindo o inocente? Jamais. Viram? O segredinho? Né? E o que a igreja também usava? Né? A igreja, ela condenava, mas ela não punia. Ela usava os nobres para fazer o trabalho sujo. Usava os cavaleiros para fazer isso. Mas a igreja não colocava a mão. Né? Boa estratégia. Tudo bem? E outra coisa também. Uma pessoa ser acusada, ela só basta a palavra de outra. Né? Então, há muitos relatos que qualquer pessoa podia sofrer com a Santa Inquisição. Bastava o vizinho, o amigo, ou até o parente. Tá? Não gostar dela, chegar para um padre e falar: eu vi fulano voando. Pronto, a Inquisição já é lá. Né? Eu vi fulano fazer tal coisa, o fulano é herege. Né? Então, era uma disputa também social. Né? Se eu estou de olho na terra do fulano, eu vou e acuso ele para a igreja. Né? Se eu não gosto de fulano, eu vou e acuso. Né? Porque não era necessária a prova. Né? A prova era irrelevante, porque estava em xeque uma disputa social e religiosa. Tá? Tudo bem? Vamos chegar ao final da Idade Média. Tá? Para isso, nós temos que pensar o seguinte: no feudalismo, uma coisa que no princípio deixou de existir foram a moeda. A moeda como recurso monetário, como poder de troca. Porque as cidades esvaziaram, as pessoas foram para o campo. Né? Então a moeda perdeu valor. Né? As pessoas no início começaram a produzir de modo coletivo. Cada feudo produzia para ele. Né? Depois, os feudos começaram a fazer trocas. Olha, vemos o que hoje é chamado de comunismo. Né? O que sobrava no feudo era trocado com produto de outro feudo. Certo? E as pessoas voltaram a se alimentar razoavelmente bem. Isso fez com que
voltasse a acontecer, o crescimento populacional voltou à tona, né? Com isso, os povoados começaram a ampliar, a crescerem, né? Aí volta-se a moeda, né? Pequenos comerciantes começam a crescer economicamente. E esses pequenos comerciantes são chamados de burgos. Olha, burgos. Daí que nós temos a palavra burguesia, certo? E esses burgos, essa burguesia, começa a ter poder econômico, só que não tinha poder político. O que eles começam a fazer? Começam a criar mecanismos para acabar com o feudalismo, acabar com o poder real, acabar com aquela ideia de sangue azul, né? E qual a ferramenta usada? A arte, o conhecimento, né? Por que a arte e o conhecimento? Nesse período histórico, a maioria dos reis não sabiam ler e escrever. Quem tinha o conhecimento era apenas a igreja. E a igreja não dividiu o conhecimento com a sociedade. A igreja guardava todo o conhecimento para ela. E nem todos os religiosos tinham esse conhecimento. Nós podemos dividir a igreja nesse período em dois tipos: o secular e o regular. O regular é aqueles padres, abades, bispos que estavam direto com a sociedade, que estavam nas vilas, né? Que estavam nos feudos, que estavam nas cidades, que voltaram a ressurgir, né? E os seculares eram os monges que ficavam nos mosteiros. Esses sim detinham o conhecimento. Eles tinham a leitura, né? Faziam traduções, né? As missas eram feitas nesse período em latim. E tinha uma característica, penso eu, interessante. O padre, ele rezava a missa de costa para o povo. Porque a igreja era a ligação entre você e o sublime. Então você não tinha acesso direto. Por isso que a falta de conhecimento era necessária para manter esse domínio. Beleza, queridos? Alô? Ok. Certo, tranquilo. Tranquilo, tem certeza? Parede, cadê você? Então já falamos. Feudalismo, da Santa Inquisição, certo? Agora, vamos chegar Henrique, volta só um pouquinho. 3 imagens. Aqui uma tortura da Santa Inquisição, certo? Fogueira. O tribunal. Vamos ver se é isso, só uma paradinha. Aqui tem uma obra de arte medieval, renascentista, né? Porque vocês já podem perceber a profundidade, as cores, né? Que retrata, né, como era a Santa Inquisição, o Tribunal da Santa Inquisição, certo? Pode continuar, pode rodar. Nós chegamos nesse período maravilhoso, né, que pode parecer loucura da minha parte, mas eu nunca estudei um período onde tivesse tantos gênios por metro quadrado que nem no período renascentista, né? Essa obra retrata, segundo a história, né, o maior gênio, né, que o mundo já viu. Porque ele era um gênio completo.
matemático, químico, inventor e outras coisas mais. De quem que eu estou falando, meus queridos? Alguém pode me auxiliar? Quem é o dono dessa obra? Nossa, peraí que eu esqueci o nome. Se Peraí, eu fosse já vou presencial, lembrar. eu ia te tacar uma cara. Dá 20. Vai, dá vai. 20. Você consegue? Não tenho ideia. 20. Dá 20. Da Dá 20? 20? É, dá 20, né? Tá vindo, já tá vindo. A última Ah, ceia. isso. Última Ó, ceia. só. Ele recebeu, ele foi pago pela igreja para fazer essa obra. Certo? Vamos analisar a obra desse gênio. Ah, quantos personagens nós temos nesse quadro? Contem comigo, meus queridos. 13. 12. Eu contei 13. São Jesus Contei e os 12 13. apóstolos? 13. Aí está Jesus e os 12 apóstolos. Observe do lado vamos lá, direito, Jesus, a mulher tocando a mão dele. E nós podemos observar também que entre ele e a mulher há um triângulo invertido, né? Que no período renascentista, esse triângulo invertido simbolizava a mulher, né? Porque o símbolo masculino era o triângulo e a mulher o triângulo invertido. Consegue observar isso? Sim, isso daí também tem no filme O Pode. Código da... No livro é melhor. Recomendo o livro, tá? Ah, olha o detalhe. Ele foi patrocinado. A maioria das obras eram patrocinadas pela igreja, que era para mostrar o poder econômico da igreja, certo? E pelos burgueses, que estavam tendo uma ascensão econômica. Próxima obra, Henrique, por favor. De quem é essa obra, meus queridos? Alguém sabe me dizer o nome da obra e de quem é? Michelangelo. E o nome da obra? E aí, Bruna? Capela Sistina. Então, Michelangelo, né, é um gênio renascentista. Ah, dentro da igreja, olha só a habilidade desse senhor. Dentro da igreja, dentro do poder, do seio da igreja católica, né, ele pinta gregos, principalmente gregos. Nós temos bem na pontinha da tela o dedo de Adão. Deus tocando Adão e dando a vida. Vocês conseguem observar aí? Isso. Né? Olhem só. Olha o corpo perfeito de Adão, né? Como os gregos acreditavam. Né? Olha a imagem de Deus parecendo um Zeus. Nós temos do lado alguns homens com defeitos, né? Inspiração na obra greco-romana. Mais uma, por favor, senhor Henrique.
Essa obra é, se eu não estiver equivocado, Davi, né? De Donatello. Se fosse hoje, né, diz que a sociedade é homofóbica, alguém ia dizer, ah, mãozinha de, parece uma bichona, né? Mas era o retrato, né, a inspiração greco-romana. Né? Então, quando se fala em artistas renascentistas, nós podemos lembrar das tartarugas ninjas. Rafael, Donatello, Michelangelo e Leonardo. Né? São os principais. Mas também temos não só artistas. Esse período, o Renascimento, foi vital para a sociedade, porque ainda sofremos reflexo disso, do que eles fizeram. Eles conseguiram, praticamente através de ideias, de argumentos, de coragem também, né? Destruir um mundo arcaico, antigo, né? Cheio de trevas, como eles mesmos classificavam, né? E trazer o ser humano para a luz, para o conhecimento. Tá vendo? Vamos viajar um pouquinho no tempo, certo? Imagine Porpério, que foi queimado pela Santa Inquisição, porque simplesmente falou que a igreja estava errada, né? Que o mundo não era, o mundo não girava em torno da Terra, era o Sol que era o centro de tudo. Né? Foi queimado vivo. Né? Deu a vida com uma teoria que ele acreditava, que hoje nós sabemos que faz total sentido, né? E hoje, com dor no coração, eu vejo pessoas defendendo com ênfase que a Terra é plana. Né, gente? Temos também pensadores como Galileu Galilei, que pegou a teoria de Porpério, aperfeiçoou, né? Só que, né, sofreu grande pressão da igreja, né, e para não virar churrasco, teve que negar a teoria dele em praça pública. Ou negava, né, que o mundo não é heliocentrista, né, que a igreja defende um mundo teocrático, como Deus como centro de tudo, né, ou ia ser queimado. Ou dúvida cruel. Né? Estão me ouvindo? Sim. Galera? Sim. Pensei que estavam cochilando. Olha só, estou de olho em vocês. Temos também pensador, teatrólogo, escritor, mas que para a história foi um grande pensador, uma simples frase. Ser ou não ser, eis a questão. De quem é essa frase, meus queridos? Shakespeare. Quem? Fala mais alto. Shakespeare. Isso. Olha só. Porque uma frase dessa é um pensamento renascentista. Ser ou não ser, eis a questão. Ele está questionando um monte de coisa. Querer ou não querer, fazer ou não fazer, né? Estar ou não estar. Né? Uma simples frase. Quando se fala de William Shakespeare, as pessoas lembram basicamente o Romeu e Julieta. Né? Que não foi uma história de amor para Shakespeare. Foi uma crítica social. Né? Para alguns estudiosos, foi a obra mais fraca que ele fez, a que fez mais sucesso. Né? Mas a mais fraca. Né? E ele questionava o fato de
Julieta teve 12 anos e Romeu 14. Olhem essa obra. Desculpa. Como ela é vulgarmente conhecida? Malisa. É o nome correto da obra. Alguém sabe? A Bruna respondeu no chat. É no chat. Oi? Essa obra é super interessante por duas coisas. Uma, não importa de que ângulo que você olhe para ela está sempre te olhando. Da Vinci nunca explicou como ele conseguiu essa façanha. Você não precisa ver a original, até uma cópia. Olhem para ela. Observem bem. Passem a olhar sobre a tela para ver se os olhos parecem que não te acompanham. Outra coisa, a profundidade, o fundo dela. E alguns dizem que ele recebeu para fazer a obra de um burguês, que era para retratar a mulher burguesa, a Gioconda. E ele acabou fazendo um autorretrato. Gênio. Vamos falar de outro pensador renascentista, o Nicolau Maquiavel. Vocês devem estar cansados de ouvirem o professor de história citar Nicolau Maquiavel. Mas porque o Nicolau Maquiavel está sempre atual, gente. A frase dele escrita no livro O Príncipe é atual. A bondade se dá em dose homeopática. Você sempre vai ter o povo na sua mão. A maldade em dose única e catalar. Porque amanhã o povo já esqueceu. Então que hoje é bom nós refletirmos que ele também cita no livro O Príncipe que um príncipe ele deve ser escolhido pela sua capacidade, não por escolha divina. Porque quem garante que a escolha divina é realmente divina? Se é um líder religioso que escolheu. Se é a sociedade que foi manipulada a acreditar que Deus que está escolhendo, não, quem escolhe é você. Então, se é para você escolher, você tem que escolher a competência. E que um príncipe, ele não deve ser ruim ao extremo para não ter revoltas, porque as pessoas se revoltam com uma pessoa extremamente ruim, mas também não respeitam uma pessoa extremamente boa. Ele tem que ser temido, mas não odiado. Olha, pensamento renascentista. É pura atualidade. Vamos mais. A outro pensador renascentista que eu sempre cito, mas ficou, sabe, parecia antigo. Mas numa fala que nós escutamos no início da semana, ele se tornou novamente atual, que é Luiz Camões.
no livro O Lusíadas, que ele plagiou Homero, né? O livro é imenso, mas é sintetizado numa simples frase. Navegar é preciso, viver não. Navegar é preciso, viver não. Frase aparentemente sem sentido? Não. Para ele, quando Portugal estava conquistando, dominando, explorando novas terras, era necessário o português, se preciso for, dar a vida pela riqueza do país. Dar a vida para que o país cresça. Não foi pedido isso para a sociedade na semana passada? Que a sua vida perto da economia do país não é nada? É simplória. Está vendo? Olha o renascimento na nossa cara novamente. Alguma dúvida? Não. Deu para entender. Espera aí, é só eu que falo? Eu quero saber agora a minha parte para saber o que de fato vocês entenderam até o momento. Você pode falar, Bruna? Ouvi você primeiro? Professora, a Bruna está respondendo no chat, porque ela falou que na casa dela tá muito barulho, é para não atrapalhar, ela vai falar no chat. Ok. Então, Oi. Consegui um cantinho. oi. Então, Diga. pelo que eu entendi, teve lá no começo da matéria, você passou a pirâmide, que é importante para saber as normas da sociedade, como ela funcionava. Passou sobre a Santa Inquisição, que depois se tornou a caça às bruxas. Você falou sobre Maquiavel, que, se eu não me engano, uma parte que eu li falava que o único confidente de Maquiavel era o próprio quarto dele, porque ele chegou ao ponto de não confiar em mais ninguém, não é? É bem isso mesmo. Maquiavel era meio maluco. Né? Eu acho que ele estudava. Aí teve a parte dos quadros, que a Mona Lisa, teoricamente, foi um autorretrato do próprio autor, porque ele não queria pintar a Gioconda. Teve a Última Ceia, que tem o triângulo que representa o símbolo da mulher. E eu acho que é isso. Um detalhe que eu esqueci de falar para vocês. Olha do jeito que a sociedade ela é tão dinâmica. Né? A Gioconda, ela representava na idade renascentista, no período renascentista, fim da Idade Média, período renascentista, o padrão de beleza. Né? Então a pessoa olhava para a Gioconda e falou: ui, linda, maravilhosa, tá vendo? E hoje, como é o padrão de beleza? A estética de padrão de beleza. Olha como mudou. Né? Essa Gioconda, se ela saísse na rua, as pessoas brigavam por ela. Ela seria pedida em casamento. Né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Sobre a Santa Inquisição, não foi onde a Joana d'Arc morreu ou eu tô confundindo as coisas? Também foi. Um período um pouco depois, mas foi mesmo. Peraí, gente, só um momentinho. Já volto. Olha aí. Então, a Santa Inquisição, é ioiô, ela vai e volta. Né? Toda vez que a igreja se sente ameaçada, ou se sentia ameaçada, né, ia buscar na Inquisição. Né? Então, mas ela se inicia nesse período, no período medieval. Né?
Depois ela volta no período renascentista, um pouco antes do período renascentista, que agora é o nosso fechamento de aula, né? Com uma coisa que é super atual também. Olha só, a peste negra. Né? Nesse período de pandemia, tá? Nós temos que lembrar da peste negra. Mas para falarmos da peste negra, nós temos que juntarmos a síntese do feudalismo. O Império Romano cai, as pessoas vão para a zona rural, né? Depois as cidades voltam a crescer, só que aí já não é mais no mesmo status do Império Romano, né? São os pequenos povoados, né, rurais que vão aumentando, né, que acabam se tornando cidades, certo? E essas cidades, elas sofriam com o quê? Falta de higiene, né? As cidades eram infestadas de ratos, né? E esses ratos que causaram a peste negra. Olha só, lembra um pouquinho a E, olha, França hoje em dia. oi? Lembra um pouco a França hoje em dia. Também. A Itália. Né? E olha só, a peste negra, ela dizimou basicamente 70% da população da Europa. E o que as pessoas fizeram? Né? As pessoas colocaram a culpa nos judeus, nos árabes. Né? Porque hoje sabe-se, né, que a peste negra ela não surgiu na Europa. Ela foi trazida por comerciantes, né, sem perceberem, né, que ela surgiu na Mongólia, né, mas chegou de barco à Europa, trazida por ratos. Mas ampliou pela falta de higiene. Mas aí as pessoas começaram a perseguir judeus, asiáticos, árabes, né? E como a doença não passava, né? Aí colocaram a culpada na mulher. Aí que surge a ideia da bruxa. A culpa é sempre do outro. Né? E a sociedade não aprendeu ainda. Isso que me dói quando estudo história. Né? Que são poucos os seres humanos, né? Se nós falarmos a grosso modo. Né? Se nós pegarmos a porcentagem, né, de cada 100 pessoas, né, quantos de fato estudam história? Porque estudar história não precisa estudar a fundo. Não, não é isso. Não estou falando para a pessoa se tornar um especialista no tema. Não. Mas estudar temas básicos da sociedade. Porque se você ver, se você analisar coisas básicas, você não deixa essas coisas básicas se repetirem. E as pessoas deixam. Então, a massa, por falta de informação, de conhecimento, ou por puro relaxo mesmo, sabe, tem pensamento raso sobre o conhecimento histórico. Não acha irrelevante, mas é um ciclo, vive tudo se repetindo. Nós vemos, estamos vendo a história se transformar bruscamente em tempo real, na nossa cara. Nós estamos vendo atualmente uma transformação que começou lá atrás, demorou um século para ocorrer. Não. Olha a transformação de 2019 para 2020. O mundo não será mais o mesmo depois desse 2020.
Como será, não sabemos. Mas podemos garantir que não será o mesmo. Certo? Está explicado para você sobre a Santa Inquisição? Uhum. Sim. Sim. O que está faltando? O que está faltando para... Então, só para deixar bem claro sobre a Santa Inquisição. A influência da igreja, né? Então, para não perder o poder no plano material, usa o quê? A força, a teoria do medo. Né? Há relatos técnicos que mostram o seguinte, que muitos judeus, né, se declaravam adeptos ao cristianismo para não morrer. Mas dentro de casa ele era um judeu. Mas publicamente ele tinha que pagar de cristão, porque senão, Santa Inquisição. Né? Tá. Ô, Henrique, está faltando mais alguma imagem? Creio que não, professor. Eu coloquei todas que você me mandou. Pessoal, a nossa aula já está encerrando. Sim, faltam Beleza, valeu, Henrique, obrigado. 4 minutos. Passa a palavra-chave. Para a nossa próxima aula, nós vamos continuar falando sobre o Renascimento, certo? Vamos finalizar o Renascimento, focarmos no Renascimento científico e cultural, porque hoje nós falamos feudalismo e Renascimento artístico, né? Mas o científico também transformou a sociedade, certo? É o tema da nossa próxima. E quem está assistindo a aula, depois, se quiser mandar para mim, em particular, o que achou da aula, porque para vocês é novidade, para o professor maior ainda. Certo? Se quiser fazer um feedback, né? Pode fazer, mas eu vou ouvir, ok? Professor, falhou Tá um bom? pouco, se puder repetir essa última Eu frase. acho que nós estamos encerrando por aqui. Oi, quer falar alguma coisa? Tá falhando o áudio do senhor, né? Eu acho que o pessoal também não ouviu a sua solicitação, né, última. Sim. Então, vou repetir novamente. Quem não ouviu, quem quiser mandar em PV para mim o que achou da aula e o que pode ser melhorado, ou coisa parecida, eu vou ouvir, porque para vocês é novidade e para eu também. Certo? E eu não vou acabar a aula com a minha frase tradicional, porque eu não sei se tem muita gente ouvindo, mas deixa para lá. Mas você já sabe o que eu quero dizer, né, gente? Quem gostou da aula, gostou. Quem não gostou, né? Feliz Natal. Tchau, tchau, pessoal. Professor, Oi. professor, a gente está fazendo aqui do cursinho, nós estamos fazendo um controle de chamada, né? E ao final da aula, os alunos solicitam ao professor uma palavra aleatória, né? Para ser uma palavra-chave, que a gente chama. Então eu peço que o senhor escolha uma palavra aleatória só para eles lá anotarem, para ser inserido no sistema de chamada, por favor. Qualquer palavra? Qualquer palavra. Pode ser uma frase? É que tem que ser palavra curta para inserir no sistema. Infelizmente, frase não dá. Coloca alguma coisa relacionada à matéria. Matéria. Mona. Qual o nome do quadro? Mactube, vai. Mactube. Isso, Frase, boa. então. O nome original do quadro.
Ele falou Peraí, o qual é o quê? nome? A Gigi. 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 Palavra-chave, Gigi. Boa, Então, vocês boa. querem, como no quadro a Mona Lisa? Gigi. Hã? Gigi. Isso, palavra-chave, Gigi. Perfeito. Gioconda. Ai, caramba. Tá bom, querido? Fui. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Tchau. professor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Gente, como que eu coloco essa palavra